No vídeo de hoje, o Botafogo escapou por pouco, hein? E Fábio Carille não escapou das vaias e xingamentos, mesmo vencendo em São Januário. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, vem com a gente rumo a 340 mil inscritos por aqui. QR Code, aposta ganha, hoje quarta-feira, mais Libertadores, mais Sul-Americana, mais Champions League e mais opções para você se divertir com responsabilidade, com 18 anos ou mais, na Casa do Pagamento Antecipado. E uma casa autorizada 100% a operar no Brasil, o que traz mais segurança com certeza para todo mundo. QR Code na tela, aponta a câmera do celular agora e vambora, vem pra G! Muito bem, eu começo com o jogo do Botafogo, foram os dois jogos que eu vi ontem, a vitória do Botafogo primeiro e depois a vitória do Vasco. Eu tenho dito aqui que o planejamento do Botafogo para o início do ano, ele teve dois grandes problemas. O primeiro foi jogar fora duas possibilidades de título. Uma Supercopa do Brasil, títulos inéditos, né? Títulos que seriam inéditos para o Botafogo. O Botafogo ainda não tem na sua galeria esses dois troféus. Uma Supercopa do Brasil com o adicional de ser contra o seu maior rival, era o Flamengo, o adversário, e uma Recopa Sul-Americana. Essa foi a primeira consequência. O Botafogo não conseguiu competir, o Botafogo foi atropelado pelo Flamengo e o Botafogo, no agregado, tomou uma goleada do Racing. Não viu a cor da bola também. Segunda consequência desse planejamento foi atrasar o desenvolvimento de uma ideia de jogo pensando no Campeonato Brasileiro, que nesse ano começou mais cedo, e na própria Libertadores da América também. Então, lembremos que ontem foi o quarto jogo de Renato Paiva à frente do Botafogo. Quarto jogo. Tem muita coisa para ajustar, principalmente no aspecto ofensivo. Botafogo é um time que tem posse de bola, que tem ímpeto ofensivo, que tem jogadores que vão tentando se conectar no ataque, mas isso ainda não está fluido. E é normal que não esteja, porque é apenas o quarto jogo do técnico do Botafogo. Eu sei que o Arthur Jorge pediu demissão, que o Botafogo tentou outros técnicos, recebeu algumas negativas. Eu sei disso. O plano era começar um ano com o Arthur Jorge. Ele tinha contrato até o fim de 2025. Mas você não pode demorar tanto. O ideal era que o quarto jogo do técnico do Botafogo de 2025, fosse ele qual fosse, o antecessor ou um novo, né, a continuidade do técnico campeão ou um novo técnico, o ideal é que esse quarto jogo fosse dentro do Campeonato Carioca. Pô, quarto jogo do cara, Campeonato Carioca, tá ajustando, tá tentando, mas não no meio de uma Libertadores onde você corre o risco de ficar praticamente fora. Se o Botafogo empata ontem, o Botafogo ainda tendo que enfrentar o Estudiantes duas vezes, ainda tendo que receber a Laú, ainda tendo que viajar para a Venezuela, eu arriscaria dizer que o Botafogo teria muita dificuldade para classificar. Muita. Então esse é um ponto que precisa ficar claro. É um trabalho que está no começo. Eu sei que o torcedor vai reclamar, que o torcedor vai criticar, que se a vitória ontem não aparecesse seria terrível e seria um vexame. Com todo respeito, assim, contra o simpaticíssimo cara bobo, mas não dá pra você empatar. Um clube que gastou 500 milhões na janela, que é o atual campeão da competição, não pode perder pontos dentro de casa pro cara bobo. Com todo respeito. Eu sei que futebol não é assim, não é um negócio tão automático. Eu mesmo tenho dito, né, que é visível o encurtamento da distância do que tem menos grana pro que tem mais grana, mas ainda assim não dá, né? Não dá pra perder 2 pontos em casa pro cara bobo. E seria o inferno. E seria uma pressão enorme pra cima do Renato Paiva. Mas eu tenho que lembrar, é o quarto jogo de Renato Paiva à frente do Botafogo. Não existe mágica, gente, não existe milagre. Este canal também defende os processos dentro do futebol. A mesma ladainha do Jorge todo dia, né? Todo dia. Mas é uma verdade. Vamos olhar aspectos positivos? Vamos olhar. Defensivamente, o time tem se comportado bem. O Botafogo só tomou um gol nesses 4 jogos com o Renato Paiva. Você vai, obviamente, avaliar o peso de cada jogo, de cada adversário, ok? Mas é um dado. O Botafogo tomou um gol em 4 jogos. Olhando outro aspecto positivo, mudanças do Paiva fizeram a diferença na dinâmica do time contra o Juventude. Ele que tinha demorado do Chile.
E as mudanças ontem, quando entrou o Patrick de Paula, eu falei, meu Deus do céu, o Renato Paiva tá apostando alto demais. E ele faz o gol que tira o time do sufoco. E o Matheus Martins faz o segundo. Então, é um aspecto positivo. O Paiva vai conhecendo mais o elenco, vai conhecendo mais as opções e vai tendo mais segurança para tomar as decisões. E nos 2 últimos jogos, jogadores que entraram mudaram a dinâmica da partida, mudaram totalmente o ritmo da partida. Agora, tem muita coisa para resolver. Quando eu falo da dificuldade ofensiva, vamos olhar os números aqui do Flash Score. Era óbvio que o jogo seria assim ontem, tá? 71% de posse de bola do Botafogo, 18 finalizações. Era óbvio que o cara bobo ia ficar dentro da área. Olha aí, o cara bobo não teve uma chance clara de gol. Verdade que teve uma bola no travessão da entrada da área, mas pelos critérios aqui do Flash Score, de chances claras, realmente claras, obviamente que o cara bobo não teve e não teria, né? Agora, foi um Botafogo, tô descendo um pouquinho a página, aqui ó, que cruzou 36 bolas. E aí tem um ponto sobre Mastriani e Igor Jesus, tá? O Botafogo vai ter que, já que o Mastriani foi o escolhido para ser o centroavante reserva, pelo menos nesse momento, e ontem o Igor Jesus não jogou porque tinha sido expulso no Chile de maneira infantil e fez muita falta, o Botafogo vai precisar ter 2 maneiras de jogar ofensivamente. Uma com o Igor Jesus, que é um jogador que te oferece mais mobilidade, saída de área, geração de jogada, conexão com pontas. E outra com o Mastriani, que é um jogador de área, de definição, de último toque. São muito diferentes. Tiquinho e Igor Jesus, você tem uma questão da fase do Tiquinho. O Tiquinho, depois do Brasileiro de 23, né, caiu muito o nível no Botafogo. E o que a gente tá vendo no Santos nesse início de ano também é tipo 2024, tá? Parece que o Tiquinho 23 foi uma exceção. Mas voltando, ele e Igor Jesus têm características muito mais parecidas do que Igor Jesus com o Mastriani. Tiquinho também era um cara que saía da área, gerava jogo, jogava de costas pro zagueiro, fazia o pivô, escorava, trabalhava, voltava no meio campo, clareava o jogo. O Mastriani tá longe de ser esse cara. E mais, tá longe também do condicionamento físico ideal, né? Então, tem uma questão de ritmo, óbvio, o Mastriani tá completamente sem ritmo, teve uma cabeçada que ele furou no segundo tempo, outra chance que ele perdeu no primeiro, mas, de novo, o Mastriani está num ritmo ainda de pré-temporada, porque o Botafogo teima em começar o ano em março, abril, então isso vai ter uma consequência. Isso tem um risco. Isso tem um risco do Botafogo talvez ser eliminado da Libertadores. Se empata ontem, meu amigo. O Mastriani jogou no ano passado, no Campeonato Paranaense desse ano, ele jogou até a eliminação contra o Maringá, mas ele jogava poucos minutos, ele não era titular absoluto lá no Atlético Paranaense. No Botafogo, aí o Atlético é eliminado dia 19 de março. No Botafogo ele chega, joga 3 minutinhos contra o Juventude no dia 6 e ontem, no dia 5, e ontem no dia 8 ele jogou os 90 minutos contra o cara bobo. Então é um cara que vai precisar, além do entrosamento, tá conhecendo o elenco agora, tá conhecendo os companheiros novos agora, tá conhecendo o novo clube agora, ele vai precisar de sequência, minutagem, ritmo de jogo. Foi o primeiro jogo no ano em que o Mastriani jogou 90 minutos. Primeiro, fui pegar a ficha aqui completa do ano, dos jogos que ele fez no Atlético Paranaense. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos no Campeonato Paranaense. Em nenhum desses 7 jogos ele jogou 90 minutos. Então ontem, obviamente que ia faltar ritmo pro Mastriani. Mas além disso, você vai precisar ajustar a sua maneira de atacar com ele, porque Igor Jesus é um negócio, o Mastriani é outro. Não estou dizendo que o Mastriani é descartável, é uma porcaria, mas é uma característica muito específica com a qual o Botafogo vai precisar saber trabalhar. Porque o Igor Jesus não vai estar sempre disponível. Vai ter convocação, vai ter suspensão, vai ter lesão, vai ter um monte de coisa. Normal. Lesão a gente sempre bate na madeira, mas todo mundo está sujeito a isso. Olhando para algumas atuações individuais, o Cuiabano entrou muito bem. O Cuiabano entrou de novo muito bem pelo lado esquerdo. O Botafogo cresce muito pelo lado esquerdo depois da entrada do Cuiabano. Eu vejo coragem do Renato Paiva. Ele tira o capitão do time, cara. Ele tirou o Marlon Freitas, que do primeiro tempo tinha errado uma bola lá, o camarada do cara bobo ficou cara a cara, teve a chance, ele tirou o Marlon Freitas.
não ter coragem para tomar decisões não parece ser um defeito do Renato Paiva. Pelo contrário. Gostei da atuação ontem do Arthur. Acho que o Arthur, aos poucos, é um jogador que vai encaixar, que vai entender o seu papel pelo lado direito, né? Eu sei que existe uma diferença grande de Luiz Henrique para Arthur, mas ontem foi um Arthur ainda... Eu acho que o nível de participação do Arthur jogo após jogo, ele só cresce, né? Ele é cada vez mais significativo. Não gostei do Santi, mas eu vou de novo dizer, é mais um caso de um cara que tem 4 jogos apenas pelo Botafogo, 2 como titular. O segundo jogo do Santi Rodrigues como titular foi ontem. Não foi bem? Não. Definitivamente não foi bem. Irritou no primeiro tempo? Irritou. Mas eu lembro que o Almada, quando chegou, também recebeu críticas. Então, estamos falando... É complicado, cara, porque o Botafogo já vai para a 3ª rodada do Brasileirão no fim de semana, um jogo aqui em São Paulo, aqui em Bragança, no interior. E depois ele já vai para a 3ª rodada da Libertadores. A fase de grupos está na metade, está chegando à metade. É duro, cara. Mas, apesar disso, o Botafogo está num ritmo de pré-temporada, gente. É complicadíssimo. O Botafogo está ainda num ritmo de pré-temporada, comecinho de temporada. Só que a Libertadores já tá pegando, cara. Então não vai ser fácil. Tem muita adaptação para fazer, tem muito encaixe para fazer. Não vai ser fácil, mas com o carro andando, com o nível de exigência lá em cima, com a cobrança no talo. Não vai ser fácil. Você vai poder acompanhar toda essa caminhada do Botafogo no Flash Score, tá? É o app que eu trago sempre aqui com as estatísticas, ajuda a analisar o jogo, ajuda a entender toda a dinâmica do jogo, e eu recomendo você a baixar o Flash Score. Tá todo mundo baixando, trocando pelo Flash Score e se amarrando no Flash Score, que tem vários recursos, tá? Tem placar ao vivo rapidíssimo, as estatísticas em tempo real, alguns jogos te oferecem a narração ao vivo para você ir acompanhando também, né, a narração do jogo, tem a seção de notícias. Cara, é um app completaço, você tem que baixar. Link na descrição para baixar. Eu também deixo aí as opções de lojinha virtual, né? Na sua tela você vai vendo, entra na lojinha de aplicativos, procura por Flash Score e baixa agora. Bom, então é isso. Botafogo venceu. Se você olhar o que foi a primeira rodada da Libertadores, na segunda rodada, até agora só o Botafogo jogou, de brasileiro. Os demais vão jogar entre hoje e amanhã. Mas se você olhar a primeira rodada da Libertadores, foi um pouquinho de sofrimento para todo mundo, né? Palmeiras suou para ganhar em Lima, São Paulo suou para ganhar do Tadieres e foi inferior ao Tadieres em boa parte do jogo. Que mais? O Flamengo suou para ganhar na Venezuela. Não é... Libertadores é tenso, amigo. Botafogo perdeu, Fortaleza foi atropelado dentro de casa. Libertadores é difícil e ninguém tá tendo vida fácil nessa primeira fase, nesse início de competição. Eu acho que muito também pela realidade do calendário aqui do Brasil, de vários times que tiveram que ir esticando a corda ali no estadual, o estadual já praticamente emendou com o Brasileiro e Libertadores, com muita coisa ainda para acertar, num ritmo de pré-temporada e tal, cada um com a sua realidade, mas todos de alguma forma impactados pelo calendário que temos aqui. Não é fácil. Então ontem era quarto jogo, repito, quarto jogo do Renato Paiva. Eu não esperava espetáculo. Também não esperava uma vitória saindo apenas aos 43, 44 do segundo tempo. Mas também não dá para esperar, porque o time não está pronto. Evidentemente não está pronto. E aliás vai precisar ir ao mercado, né? Porque o Bastos talvez opere ou faça um tratamento conservador, mas vai ficar alguns meses fora. E o Botafogo vai precisar contratar zagueiro, né? Tem Jair e Barbosa, que eu acho que vão se entendendo bem até agora como uma dupla titular, mas vai precisar de profundidade de elenco. E esse também é um ponto em relação ao ano anterior. Saíram alguns jogadores que deveriam ter saído, eu acho. Eu acho que Eduardo era fim de ciclo, Tietê era fim de ciclo, próprio Marçal que foi, voltou e por aí vai. Mas você precisa
trazer peças de reposição. O ano é complicado, tem um Mundial no meio do ano, é super exigente e não vai ser fácil mesmo a caminhada do Botafogo, tá muito claro. Estudiantes fora, Estudiantes perdeu pra Laú, você vê como é que é, né? Ah, Laú não é isso tudo. E eu vi o jogo da Laú contra o Botafogo, falei, meu Deus, o Botafogo vai ganhar esse jogo. O Botafogo é bem mais time, não ganhou. E a Laú foi lá e ganhou do Estudiantes na Argentina. Libertadores, amigo, Libertadores é um negócio complicado. Bom, vamos falar do Vasco da Gama. Já vou colocar para você também números do Flash Score para essa vitória do Vasco contra o Puerto Cabello, da Venezuela, dentro de São Januário. O Vasco teve 58% de posse de bola, 22 finalizações, 10 delas no gol, porém uma chance clara, segundo os critérios aqui do Flash Score. Olha, se você me perguntar assim, Jorge, resume aí, o Vasco de 2025, destaca para mim o que funciona, pontos positivos. Eu vou te destacar um ponto positivo, né? Eu vou te destacar o Verratti, eu vou te destacar a força na bola aérea com o melhor cabeceador do futebol brasileiro, mas eu não tenho muito mais para falar de pontos elogiosos do Vasco nas mãos do Fábio Carille no que eu vi até agora, nesse ano de 2025. Eu acho que é um técnico que vem errando em estratégia, né, como errou na escalação em Itaquera e errou na de ontem, porque, vamos lá, ontem a gente viu com 10 minutos, com 15 minutos de jogo, a gente olhou e falou, meu Deus do céu, como é fraco o Puerto Cabello, mas muito fraco, muito fraco. O Puerto Cabello é do nível de adversários pequenos que o Vasco enfrentou no Campeonato Carioca. Essa é a base de comparação. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, será que o time reserva do Vasco não seria suficiente para ganhar do Puerto Cabello? Porque não é possível, cara, que o Vasco tenha achado normal abrir mão de um jogo de segunda rodada do Campeonato Brasileiro para descansar, poupar todas as suas energias para pegar a Academia Puerto Cabello. Jogador caindo de bunda no chão, jogador com dificuldade de conduzir a bola, um time fraco, normal, gente, normal. Se os venezuelanos que jogam a Libertadores, né, que estão no topo, Tátira, que foi o campeão, o Carabobo, são desse nível aí, imagina os da Sula, são piores. E outro problema do trabalho do Fábio Carille é a dificuldade que esse time tem para se impor diante do adversário. O Vasco demorou 30 minutos ontem. 30 minutos para chegar realmente assim com muito perigo. Para começar a assustar de verdade o Puerto Cabello. Teve lance de cabeça com o Verratti, sempre o Verratti no comecinho do jogo, antes dos 15. Teve outro com o Lemos aos 19. Mas é depois dos 30 que a coisa começa. Tem a cabeçada do Coutinho, que o goleiro dos caras faz milagre, né? Tem uma outra chance e depois o gol do Verratti no final. Mas você não pode demorar. Se você é engraçado, né? Porque o Carille, quando toma a decisão que tomou sábado em Itaquera, de descansar 8 jogadores, ele tá trazendo a pressão pra ele no jogo seguinte do time arrebentar. Então é o seguinte, você vai descansar todo mundo pra pegar o Puerto Cabello, que não é nada demais, mas porque você tá dando um peso grande pra esse jogo. Então o seu time vai entrar com a faca no dente. E não foi isso que a gente viu. Não foi isso que a gente viu. 30 minutos de um Vasco com posse, você viu aí no número do Flash Score que ele teve mais posse, mas criar mesmo assim, perigo, volume, vão pra dentro dos caras, não. E é uma característica do trabalho do Fábio Carille. É um time que tem dificuldades para se impor, que depende de individualidades. No Santos era assim, era o Guilherme pegando uma bola e resolvendo, era o Otero fazendo um gol de bola parada, e no Vasco é assim, é o Verratti resolvendo dentro da área. Eu acho muito pouco. Essa é a grande crítica que eu tenho ao trabalho do Fábio Carille, é o trabalho que vi sendo desenvolvido no Santos e o trabalho que vejo no Vasco agora. É um time em que, óbvio, você não vai esperar show, espetáculo, mas é um time que pode jogar mais. E outro problema, é um time que faz 1-0 e muitas vezes para. E o Vasco no segundo tempo ficou tomando ameaçinho, sustinho, tensão do Puerto Cabello, porque não matou o jogo, não mata o jogo. É uma dificuldade para matar o jogo. Aí o torcedor foi lá, xingou, reclamou, mandou o Carille para aquele lugar, né? Aí o Carille vem com o Lloyd no segundo tempo, sabe? Pô, aí o Lloyd tá com a bola,
perde a bola, o Lodge andando, aí vem o camarada, toma a bola do Lodge como se estivesse tomando um doce de uma criança, aí corre, meu amigo, volta pra marcar o camarada, aí baixa o braço, aí é difícil, as decisões também, aí você vai me dizer, poxa, mas é o que o Carille tem no elenco, mas são decisões que o treinador toma, você muitas vezes escala, tem jogadores melhores, né, tem decisões melhores que você pode tomar, e o Fábio Carille insiste, né, em algumas coisas que claramente não dão certo, Então, o Vasco teve, no segundo tempo, até anotando aqui mais uma vez, algumas oportunidades. O Vasco não voltou mal para o segundo tempo, tá? Isso aí precisa ser dito. O Vasco foi para cima. O Vasco teve chute de fora que o Romero pegou, cobrança de falta, Romero estava lá. Depois ele pegou mais 2 dentro da área. Só que aí parou. Aí o Vasco volta pro modo evitar a fadiga. Aí parou, o Coutinho sentiu, né? Aí o Payet teve que entrar no lugar dele e entrou o Lodge no lugar do Garrec. Aí, meu amigo, aí acabou. Aí depois que entrou o Lloyd Augusto, esperar alguma coisa ofensiva do Vasco realmente não deu. Então, foi um resultado que o Vasco construiu, o Vasco jogou para ganhar. Isso eu não vou dizer que não, né? Porque, é óbvio, né? A diferença de qualidade é muito grande. O Vasco produziu nos 15 minutos finais do primeiro tempo e até a saída do Coutinho e a saída do Garré no segundo tempo. Só. Não matou o jogo. Ficou no risco da bola vadia. Semana passada eu falei aqui, sobre a vitória do Flamengo lá na Venezuela, que foi 1-0 também. Você faz um gol, o gol do Vasco ontem foi nos acréscimos do primeiro tempo. O gol do Flamengo lá na Venezuela foi aos 13 do segundo tempo. Você não mata o jogo, você fica correndo risco. O Flamengo tomou a bola na trave do Tátira nos acréscimos. O Vasco ficou correndo risco de uns ameaços, os caras dando uma esticada, levantando a bola na área, porque não mata o jogo. Porque tem muita dificuldade para matar o jogo. E essa é uma dificuldade crônica do trabalho do Fábio Carille. Não dá para você enfrentar o Puerto Cabello dentro de casa e não conseguir controlar o jogo durante os 90 minutos. Eu sei que é difícil você jogar 90 minutos numa mesma intensidade. Você vai acelerar, você vai desacelerar, você vai descansar, você vai respirar, você vai usar as 5 alterações. O jogo ele vai tendo momentos diferentes em termos de dinâmica, mas em termos de controle, o adversário de muito mais qualidade, ele precisa ter uma linearidade ao longo dos 90 minutos. Você não encontra isso no Vasco do Carille, nem contra o Puerto Cabello, nem contra o Corinthians, nem contra o Santos, nem contra o Estudiantes, o Boca, o Real Madrid, com ninguém, você não encontra. O Vasco não tem esse nível de controle dos jogos. E o Santos do Carille do ano passado sofria do mesmo problema. Aliás, falar em ano passado, a cena do Carille ontem, que saiu correndo após o apito final enquanto a torcida o xingava em São Januário, se repetiu, né? Porque no ano passado ele fez isso mais de uma vez na Vila Belmiro, tá? Mais de uma vez. É praxe do Carille. Amigão, você é o líder, você é o comandante. Teu time tá sendo vaiado, teu time tá sendo pressionado, a vaia tá em você, encara. Ué, você é o comandante, amigo, você tem que encarar de peito aberto. Não deve ser nada agradável, realmente não deve ser nada agradável. Mas é a vida do treinador, é a vida do líder. O líder chama a responsa pra si. Não sai correndo pro vestiário. Eu acho também essa postura péssima do treinador do Vasco. Péssima. Até denotando uma certa covardia pro momento. Péssima. Mas é o combo Carille. Eu acho que o nível de pressão tá gigante. Eu acho que o Carille hoje, ele é um técnico demitido no cargo, que ainda está no cargo e que a gente só precisa ver em que data ele vai cair. Porque é um trabalho que não avança e que não dá margem para avanço. Você olha e fala, beleza, tá difícil, mas tem um caminho sendo construído aqui, tem margem para crescer, tem margem para melhora. Não é isso que parece com o Fábio Carille no comando. O time continua sem controlar os seus adversários, o time continua pouco agressivo muitas vezes, dependendo de cruzamento, dependendo de lampejo individual. É incrível, né? Eu vi vários analistas falarem isso. O Vasco precisa do Coutinho, depende do Nuno, depende do Piton acertar um cruzamento pro Verratti, é muito pouco. Era a mesma crítica feita ao Carille no Santos em 2024. Era o que eu falava aqui
toda semana. E aí, quando você compara os dois trabalhos e vê que os erros são iguais, você percebe que do lado de cá, pelo menos nesse canal aqui, não tem nada pessoal, não tem perseguição, não tem pilantragem, não tem vagabundagem, tem análise. Tem análise. Tem colegas do Rio de Janeiro hoje apontando falhas do trabalho do Carille que são rigorosamente iguais às do ano passado. Iguais. Então o problema não está em quem critica. Me desculpa, o problema não está do lado de cá. O problema está em quem não corrige as falhas. E tem um trabalho que é avaliado publicamente. E essa avaliação tem que ser correta, tem que ser justa, tem que ser honesta. É chato você ficar toda hora falando a mesma coisa. Às vezes parece que você está perseguindo alguém, mas, por exemplo, eu falo muito do Santos aqui no canal dos Jogos do Santos. Então, normal que num momento como esse, num momento de dificuldade, as críticas venham em maior volume e às vezes as pessoas vão achar que o canal está dedicado só a isso. Não, é porque é um clube que tem uma atenção especial aqui no canal. Mas tudo que estava sendo dito ali é o que está sendo dito agora. Então diz muito mais sobre o profissional que está na beira do campo do que do profissional do microfone, né? Eu acho. Porque diferentes profissionais de microfone têm a mesma visão do trabalho do Carille. A não ser os amiguinhos do Carille, os puxa-saco do Carille, né? Que chama os outros de canalha. Mas aí tudo bem. Aí, puxa-saco. Eu lido com puxa-saco do Textor, puxa-saco do Carille, puxa-saco de Marcelo Teixeira. É com essa galera que eu tenho que lidar todo dia. Faz parte. É um adicional de insalubridade do meu trabalho. O que você pensa? Deixa a tua opinião nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final. Te vejo hoje na Champions. Hoje eu narro Barcelona e Borussia Dortmund. 14h começa o pré-jogo na Max. O jogo só vai passar na Max. Quem não assinou a Max, assina logo para ver Barcelona e Borussia Dortmund. E eu tô muito curioso pelo desempenho do Rafinha nesse jogo de hoje. Até falei isso ontem no último lance. Pós-Argentina, pós-combo da Argentina, que foi podcast do Romário e a derrota por 4-1 e tudo que o Rafinha passou do campo, o Rafinha mostrou talvez um abalo, né, em tudo aquilo que aconteceu, e aquelas imagens depois do jogo contra o Betis, empurrando o Ter Stegen, elas são muito lamentáveis, muito lamentáveis. É um jogo pro Rafinha dar a volta por cima numa competição onde ele tá indo muito bem. Eu acho que os holofotes, a pressão hoje estarão grandes em cima do Rafinha, porque depois do que aconteceu aqui, né, naquela data FIFA, alguma coisa mexeu com o Rafinha. Então tá na hora de dar a volta por cima e não tem lugar melhor para dar a volta por cima do que no campo. Não é em podcast, não é em canal de YouTube, não é em vídeo no Instagram, é arrebentando com o jogo e ele tem tudo, tem todas as condições para fazer isso. Contra um Dortmund desfalcado e que não faz uma boa temporada. Vejamos! Like no vídeo se você ficou até o final, bom almoço, espero que tenha sido ótimo o seu almoço, se você já papou tudinho, até amanhã e tchau.